quero-vos convidar a abrirem as Sagradas Escrituras, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Nós não iremos até, uma vez que temos alternadamente tido alguns dos eventos e também agora teremos os nossos batismos, se Deus assim permitir, então não teremos uma pregação sistemática até ao próximo mês de junho. Por isso, convido-vos a irmos então à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Iremos começar com a leitura desde o versículo 1 até ao versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. Então convido a Assembleia a ficar de pé, todos que puderem. Vamos então a leitura a partir do versículo 1. Diz então assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, e não caia. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Igreja está reunida esta tarde, ser aqui para, após de termos adorado, continuemos em espírito de adoração enquanto contemplamos os Teus benditos conselhos espelhados na Tua palavra, Senhor. Fala connosco através da Tua palavra, mostra-nos Cristo através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entendermos e a aplicarmos nas nossas vidas aquilo que vamos escutar de seguida, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento usado nas Tuas mãos, com o propósito de edificar a cada um, edificar a Tua Igreja e glorificar o nome de Cristo. Eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. A Assembleia pode soltar. Amados irmãos, eu gostava de resumir o título da mensagem como fala no versículo 1, que diz: todos passaram, e depois, mais em baixo, diz: nem todos entraram. E nada mais apropriado do que após uma Assembleia Geral, uma reunião de culto administrativo em que nós estivemos a escutar testemunhos, a que nós tivemos a oportunidade de ouvir profissões de fé e a oportunidade de nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo, de olharmos para um texto que nos vai remontar a muitos séculos atrás, mas que o Novo Testamento faz menção específica a este grandíssimo episódio que aconteceu com a saída do povo de Israel, ali da terra do Egito. Eu gostava, irmãos, de, antes de nós começarmos, focarmos em dois versículos. Primeiro, o versículo 6, que diz: ora, estas coisas se tornaram
exemplos para nós. E depois, mais à frente, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tenham chegado. Irmãos, porquê é que vamos olhar para este texto de uma forma quase que devocional? Porque é interessante que no Antigo Testamento nós temos muita narrativa. E muita narrativa que nós, às vezes, podemos passar e olhar para ela como basicamente uma descrição daquilo que aconteceu e esquecermos que existem aplicações profundas e exemplos profundos. Nada melhor do que nos socorrermos do Novo Testamento, que nos manda necessariamente ir para trás e conhecer o que se passou lá, para termos isso como exemplo. Irmãos, quando o texto repete por 2 ocasiões, no espaço de 11 versículos, que, primeiro, estas coisas se tornaram exemplos para nós, e depois, mais à frente, vai dizer que lhes sobrevieram determinadas coisas que foram exemplos para nós. Deus que está no controle, tirou o povo da terra do Egito, muita coisa aconteceu, e as suas atitudes tornaram-se exemplo para nós. E mais à frente vai dizer que houve consequências graves, muitas delas envolvendo morte, eventos sobrenaturais, que ficaram registradas desde o versículo 11, como exemplos também para nós. Irmãos, quando o Novo Testamento nos fala de algo tão marcante que foram os 40 anos que o povo passou no deserto, como um exemplo para a vida cristã, eu gostava de passar alguns minutos a meditar sobre este texto. Porque reparem conforme começa o versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E logo abaixo vai dizer que todos comeram de um só manjar. Vai também mencionar que todos foram batizados, iremos já ver o que é que isso não significa. Fala que eles tiveram esta oportunidade de serem alimentados por uma pedra espiritual que narra o texto, e a pedra, no final do versículo 4, era Cristo. E ainda assim vai dizer que muitos não entraram, e nós sabemos que em termos físicos, somente Josué e Caleb, daqueles que saíram vivos do Egito, chegaram a entrar com os seus pés na terra prometida para a possuírem. E o versículo vai dizer então que muitos ficaram frustrados pelo caminho. E eu gostava então, primeiramente, de começar a olhar para o primeiro versículo que diz: não quero que ignoreis. Irmãos, uma das chamadas de atenção mais práticas na nossa vida é quando alguém usa exemplos de outros a nosso respeito. Às vezes nós podemos ficar um pouco sentidos quando alguém vai usar um exemplo de alguém mau. Nós olhamos e dizemos: mas a pessoa está-me a comparar diretamente com essa pessoa tão má. E nós até podemos ficar ofendidos de certa forma, dizer: mas eu não sou assim, ou eu ainda não cheguei a esse ponto, ou eu nunca fui assim, ou eu estou bem longe ainda de poder ser comparado de uma forma real com essa pessoa ou com essa atitude. Ainda assim, quando esse exemplo é trazido em amor, normalmente nós devemos prestar atenção. O texto aqui está a dizer: não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O apóstolo Paulo está preocupado para que alguém se esqueça desse exemplo extraordinário que foi a saída e a ilustração vivida de um povo que todo ele gozou de tantos privilégios e que ainda assim muitos durante o caminho foram ficando para trás, se quisermos assim usar essa expressão. Como é evidente, irmãos, no versículo 1, quando diz que estiveram todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e depois vai dizer que, tendo sido todos batizados, como é evidente, Paulo está a usar uma linguagem do Novo Testamento, mas não está a dizer que houve um batismo real no Antigo Testamento, até porque o batismo cristão não estava instituído. De certa forma, essa travessia do mar serviu como um símbolo somente, que aparece no versículo 2, tendo sido por todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés.
Simplesmente o apóstolo Paulo está a dizer que, de certa forma, o povo, ao passar por aquele momento, ao ter sido tirado do Egito, foi tirado com um propósito. E que houve, de certa forma, uma identificação do povo com o seu líder, que era Moisés, que o Senhor tinha levantado, juntamente com Arão, para liderar a saída do povo da escravidão para a terra prometida. O cumprimento da sua promessa, a libertação de uma forma quer física, quer também espiritual, daquelas forças opressivas que eles passavam lá no Egito. Então, este exemplo que o apóstolo Paulo utiliza é simplesmente para perceber, da mesma forma como alguém hoje, de uma forma bem visível, e independentemente da questão mais profunda e espiritual, entra na comunidade da fé, através da sua profissão de fé, através do ato cerimonial do batismo, a partir do qual o crente, ou aquele que professa a fé, passa a se identificar e a ser membro do corpo da igreja local, membro visível. Contudo, nós não conseguimos prever e entender o que é que está no fundo do coração do homem. O que o apóstolo Paulo está aqui a falar é exatamente essa participação externa nos mais diversos meios de graça, nos mais diversos eventos públicos. Não é garantia de que essa travessia será passada com sucesso. Às vezes, pelo que nós percebemos aqui, não existe uma realidade interna que bata certo com aquilo que é externamente expiado pela pessoa. O argumento do apóstolo Paulo aqui, quando ele começa a mencionar todo este povo, e nós sabemos, irmãos, que muita gente saiu da terra do Egito. Nós não conseguimos saber ao certo o número de pessoas, mas facilmente nós chegamos a cerca de 1 milhão de pessoas. Irmãos, muita gente foi retirada daquela terra da escravidão. Naqueles tempos em que o povo não tinha liberdade, não podia cultuar, não podia professar a sua fé, viviam oprimidos, viviam escravos. E o Senhor os tirou, e muitos foram por arrasto. Muitos se juntaram ao grupo, talvez alguns até se tenham identificado, dizendo que eu também sou hebreu, e vai para lá pelo meio, sabendo que a única vontade do seu coração era se libertar fisicamente daquela opressão do Egito. Nada tinha a ver com a promessa, com o Deus, quando a ordem que ele deu a Moisés para dizer a Faraó foi: deixa o meu povo ir para que vai que me adore. Não havia propósito de adoração no seu coração, não havia propósito de herdar a terra prometida, de louvar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus soberano sobre toda a terra, ao Deus que abriu o mar. Tudo isso seriam meios pelos quais eles podiam chegar e atingir os seus objetivos. Irmãos, reparem com atenção, o versículo 3 vai dizer que todos eles, sem exceção, comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Irmãos, interessante que não convém nós esquecermos do contexto imediato. O apóstolo Paulo fala para uma igreja que está muito agarrada aos seus privilégios, à má administração dos dons, a tudo que é externo, tudo que é poder económico, tudo que é algo que permita colocar-se acima do outro. Então o apóstolo Paulo coloca este quadro e nós percebemos que dentro da igreja de Corinto havia pecado, havia mundanismo, havia falta de tolerância, havia falta de amor, pois o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13 para falar sobre a excelência do amor acima de tudo o resto que estava ali a ser manifestado nestes meios. E eles estavam agarrados. E Paulo está a dizer claramente: olha, não te agarres a isso. Olha para Israel. Olha para a história que aconteceu. Olha para quantos saíram do Egito, quantos foram atrás, quantos exteriormente gozaram dos mesmos privilégios. Viram Moisés, passaram o mar que se abriu diante dos seus olhos, viram as pragas, tudo isso. Gozaram desse manjar espiritual, beberam da mesma fonte. Todos os dias o maná não vinha só para os verdadeiros crentes. O maná vinha para todos aqueles que estavam ali dentro daquele povo. O maná chegava para
aquele que era fiel e temente a Deus e aquele que estava a viver na imundícia e na desobediência. O mar se abriu para todos passarem. Apenas se fechou quando os egípcios iam passar. E eles, de certa forma, também foram abençoados quando viram a coluna de fogo a orientar o caminho pelo qual eles tinham que passar durante a noite. E a nuvem durante o dia também pairava sobre eles. E Paulo está a dizer, olha, todos os privilégios que eles usaram, atenção, que não são garantia da sua realidade interna. O texto vai continuar, e aqui eu gostava de olhar, depois eu convido os irmãos a lerem Êxodo em casa, para verem todas as pragas que o Senhor enviou e todos os sinais que o Senhor fez no meio do povo, em que Deus julgou o Egito diante dos seus olhos. E eles puderam ver tudo aquilo. Eles realizaram a Páscoa com todo o simbolismo que isso acarretava, e o anjo da morte passou sobre as suas casas e não causou qualquer dano ou qualquer morte nas casas daqueles que tinham marcado com o sangue do Cordeiro. Ainda assim, o versículo 5 traz uma realidade triste e um alerta tremendo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, como é que é tão extraordinário gozar de tanto privilégio? Nós, se nos tentarmos colocar nos espaços, e nós às vezes fazemos um pouco isso, talvez com alguma arrogância espiritual por trás, pensando que se eu visse o mar a ser aberto, meu Deus, eu nunca na minha vida eu iria negar esse que abriu o mar. Se eu visse os lagos, os rios a transformarem-se em sangue, eu nunca iria negar este Deus. As pragas que vieram sobre o Egito, Deus, eu cairia de joelhos e a minha fé ficava inabalável. Mas ainda mais, o maná chegava todas as manhãs. Eles não tinham que trabalhar para isso. Eles saíam das suas tendas e lá estava o maná para os alimentar. O povo teve sede e Deus abriu uma fenda numa rocha para lhes trazer água. E todos beberam. Eles todos também receberam a lei. Eles viram o rosto de Moisés quando ele desceu do monte, ao ponto de Moisés ter que encobrir o próprio rosto, porque a luz que estava a irradiar, ou ainda a refletir, de Moisés ter visto rapidamente as costas de Deus. O povo teve que falar com Moisés com ele tapado, porque o povo ficava com temor. Ainda assim diz o texto que Deus não se agradou da maioria deles. Irmãos, a resposta, se nós quiséssemos perguntar porquê então que o povo fez isto, se calhar nós não conseguimos responder e achamos que seríamos muito melhor, mas a resposta é muito simples: incredulidade. Um dos pecados mais graves, mais pesados, que permeia e que muitas vezes permanece no coração daquele que professa a fé. Amados irmãos, é muito fácil professar a fé. E como é evidente, esta não é uma mensagem para aqueles que hoje professaram a sua fé. Esta é uma mensagem para todos nós, para nos examinarmos a nós mesmos. Israel tinha saído do Egito, mas o Egito nunca tinha sido Israel. Como muitas vezes o cristão declara que sai do mundo e morreu para o mundo, mas ainda assim o mundo permanece bem dentro dele e bem vivo. Se calhar esse mundo não aparece no dia da comunhão. Se calhar esse mundo não aparece no momento em que está com os irmãos em Cristo. Mas se calhar a sua vida lá no fundo, que ele e Deus sabem, o mundo ainda ocupa um lugar central na sua vida. Eu gostava de ler Números, no capítulo 14, gostava que os irmãos acompanhassem apenas os primeiros
2 versículos, um momento de profunda incredulidade que vai revelar onde estava o seu coração. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, com certeza nós não ficamos impávidos e serenos quando vemos tamanha atrocidade de declaração. Irmãos, o povo, depois de ter tido a presença divina, os milagres, tudo diante dele, ainda assim é capaz de gritar em alta voz e dizer: vamos, volta para o Egito. Porque me é melhor morrer lá do que aqui. A realidade, irmãos, é que a vida cristã tem muitos altos e baixos. A vida cristã é uma batalha. O apóstolo Paulo não ignora que ela é uma batalha. Mas ele dá este exemplo para dizer aos irmãos: Deus não se agradou de muitos deles, porque eles saíram externamente, mas internamente o seu coração nunca foi convertido. Da mesma forma que Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer que muitos me dirão daquele dia: Senhor, em que nome fizemos isto, expedimos demónios? E o Senhor lhes dirá: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Irmãos, o gozo externo das bênçãos e da graça que cada um vai usufruir de pertencer a uma família espiritual, ainda que somente externamente, pode levar muitos a caírem num falso sentimento de segurança. Amados, vamos abrir as Bíblias em Hebreus capítulo 3, um texto que nós estamos a estudar às quartas-feiras. Eu desafio os irmãos a estarem connosco, porque o texto de Hebreus vai tocar de uma forma direta neste problema também. A incredulidade no coração, irmãos, não é falta de evidência. As evidências estão diante dos nossos olhos e cada vez mais o mundo traz evidências de que Deus opera, que Deus é real, que existe um Criador, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A sua palavra se prova a cada dia como sendo a palavra fiel e verdadeira, a qual não tem qualquer erro. E ainda assim o homem quer fugir. O texto que nós, inclusive esta quarta-feira, mencionamos, vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a Cristo ser aquele que é o sumo sacerdote. E Hebreus não trata apenas o que aconteceu com Israel como um problema histórico. E como costumamos dizer, já passou a história. Ele traz para o presente e dizer, esse mesmo problema permanece hoje no meio da igreja. Vai dizer o seguinte, a partir do versículo 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a sua casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, com a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim gerei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos,
jamais aconteça haver em vós qualquer coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, reparem na complexidade do texto em que quem escreveu a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem for, sabemos que o autor é Deus, e vai dizer-nos que hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Porque, primeiro, não sabes como vai estar o teu coração no dia de amanhã. Aquilo que nós vemos pela história é que os nossos corações, os corações do homem, à medida que ele fica mais velho, mais duro ele fica. Mais difícil de crer ele fica. Mais longe de Deus ele fica. Mais senhor de si mesmo ele fica. Mais orgulhoso. Então, à medida que os anos vão passando, a Escritura te diz: cuidado, não endureças o teu coração. Crê no dia que se chamou hoje, porque no dia da manhã vai estar mais duro do que neste dia em que hoje ouves a voz do Espírito Santo. Mais à frente, ele vai dizer então, versículo 12, o foco deste texto: tendo cuidado, irmãos, que não aconteça em vós haver qualquer... Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso ou um coração destrutivo. Talvez Bíblias possam ter outras traduções, mas a ideia é que o coração aqui não é perverso somente no sentido de que ele quer ou deseja algo mal. É mais no sentido que este coração é um coração que destrói. É um coração que é incrédulo. É um coração que engana. Não é um coração que simplesmente deseja aquilo que é mau. É um coração que impede que aquilo que seja bom entre no seu coração. Jamais aconteça haver em vós um coração destrutivo, de incredulidade. Porque, irmãos, a incredulidade destrói. A Bíblia nos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Se nós queremos mais fé, nós temos primeiro que pedir a Deus e segundo, encher-nos da palavra do Senhor, que é a forma que a nossa fé e a nossa alma é alimentada, para que a nossa fé cresça. Orar sem cessar. Buscar comunhão com o Senhor, porque nós sempre vamos ser afligidos por alguns resquícios de incredulidade. Quase tudo na nossa vida, quase qualquer tipo de pecado poderá ser identificado lá na raiz com incredulidade. Em que eu não creio que Cristo é superior, eu não creio que Cristo é suficiente, eu não creio que Cristo pode fazer todas as coisas. Eu não creio que Ele é aquele que me vai dar a chance de saída quando eu estou a ser tentado. Eu não creio que eu vou ter a satisfação plena em Cristo e talvez isto me possa dar alguma satisfação agora. Sempre no nosso coração, se formos examinar, vai estar lá a incredulidade. Então o autor de Hebreus vai dizer: cuidado que jamais aconteça terem esse coração que vos afaste do Deus vivo. Porque a realidade, irmãos, reparem conforme diz o final do versículo 12, a incredulidade afasta do Deus vivo. A incredulidade leva-nos para longe daquele que tudo pode. A incredulidade leva-nos a esquecermos das bênçãos, do poder e da glória do Deus que pode todas as coisas. Irmãos, o texto vai também dizer o seguinte, a partir do versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, em cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O texto, de uma forma muito clara, ele vai dizer o seguinte: a evidência da salvação não é o começo, mas sim o fim. A evidência da salvação não está no início de uma caminhada com Cristo, mas sim uma vida pautada pela obediência e pela orientação do Espírito Santo, submissão à palavra e a perseverança ao longo da vida. Não estamos a falar com isto, irmãos, que Hebreus não nos está a ensinar de maneira nenhuma que o crente pode perder a salvação. Mas simplesmente a dizer que a evidência é que ele
vai ter o seu coração guardado da incredulidade, para que nunca se afaste do Deus vivo. Voltando atrás ao nosso texto base, iremos terminar com algumas aplicações e algumas diretamente dos versículos que se seguem. Paulo está a combater aquilo que talvez alguns possam pensar. Eu estou na igreja. Eu sou membro da igreja. Eu tenho minha Bíblia em casa e alguns até aberta num lugar específico. Eu faço a minha oração de manhã, eu faço a minha oração ao deitar. Eu faço a minha oração pelos alimentos. E eu tento ser, tanto quanto possível, assíduo aos cultos. Eu não estou a dizer com isto, irmãos, que nada disto é errado, antes pelo contrário. Tudo isto é muito certo e muito válido. Mas a questão é, será que a nossa confiança está nessas questões externas? O versículo 7 vai então dizer, voltamos a 1 Coríntios capítulo 10, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mudaduras das serpentes. Todos nós conhecemos o momento em que o povo murmura contra o Senhor, e o Senhor envia as serpentes abrasadoras, e eles são picados, e a grande maioria dos homens estão a morrer, e o Senhor coloca e manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la no alto. E aqueles que eram mordidos olhavam para a serpente e eram curados. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, a nós outros, sobre quem nos fins dos séculos tem chegado. Irmãos, reparem o cuidado e a graça de Deus quando Ele diz que estas coisas foram escritas para exemplo para cada um de nós. O Senhor estava a preparar há muitos anos atrás, há uns milénios atrás, um exemplo que hoje serviria para a sua igreja. O batismo, a profissão pública de fé, a comunhão dos santos, a celebração da ceia, são tudo sinais externos, mas que na realidade devem, ou melhor dizendo, têm que vir de um coração que foi profundamente transformado, discipulado, regenerado e trabalhado. Irmãos, o verdadeiro convertido não vai apenas começar bem a sua jornada. O Senhor o vai sustentar. Mas olhar para este texto me faz olhar para exemplos e para testemunhos e dizer: Senhor, guarda os meus passos, guarda a minha vida, guarda a minha mente, guarda o meu coração, para que em toda a caminhada eu possa ver e demonstrar essas evidências de que aquele que me chamou lá no princípio agora é aquele que reina sobre a minha vida. O texto vai dizer no final do versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé ou em pé, vejam, não caia. Irmãos, a maior tragédia não é estar fora da igreja, embora seja uma tragédia terrível. A maior tragédia é estar dentro, e eu falo de igreja como parede ou como rol de membros, como congregação, igreja local. A maior tragédia é estar dentro dessa igreja local, estar tão próximo da verdade, estar tão perto de conhecer o Senhor, de ouvir falar do Senhor, de ver conversões, de testemunhar dos milagres do Senhor tão próximo e ainda assim ser deixado para trás. E ainda assim ser achado incrédulo. E ainda assim estar ali pronto a colocar a sua mão próximo de Cristo, mas estar bem no seu lugar, bem
no seu conforto, sem nunca chegar para junto dele. O apóstolo Paulo simbolicamente está a dizer: dois povos saíram do Egito. Um foi aquele que originalmente foi atrás da carruagem, aquele que saiu externamente. Mas houve um outro povo, que foi o povo fiel. Esse povo que saiu foi perseverado pelo Senhor até ao fim. Porque aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que está de pé, veja que não caia. Que olhe para a sua vida à luz das Escrituras. Que olhe para estes exemplos que foram escritos por amor de nós, para que nós possamos examinar se estamos verdadeiramente em Cristo. Se assim começamos, e se estamos no princípio, ou se já estamos bem lá no fim, ou se estamos a meio, possamos olhar para trás e dizer: Senhor, sustenta-me em cada dia, porque eu sou carente da Tua graça, sabendo que não será pela nossa força, mas a evidência do salvo será a sua perseverança para o dia que o Senhor nos chamar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ver. Senhor nosso Deus amado e eterno Pai, te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus. Não permitas que nos nossos corações, no seio da Tua Igreja, Senhor, em nenhum de nós haja princípios de um coração incrédulo. De um coração, Senhor, que julga com base naquilo que o mundo oferece e não com base na Tua palavra. Senhor, sustenta-nos em cada dia com a Tua graça, pois carecemos dela. Que o testemunho da Tua Igreja seja um testemunho fiel. E se aqui está alguém, Senhor, que está tão próximo, mas que ainda assim não é Teu, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos seus corações, para que estes se arrependam e que creiam em Ti, para que possam gozar e um dia entrar no descanso eterno. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.